O nosso quadro de direito hoje vai falar sobre um tema muito comum, vamos dizer assim, na nossa vida. Se você não passou por isso, ou se você acha que não vai passar por isso, sempre tem alguém que está passando por isso. Por isso a doutora Séfora Schubert vem ao nosso estúdio para conversar sobre pensão alimentícia. Isso é um pepino. Já estou falando do alimento. Verdade. Tudo bom, Séfora? Quem recebe acha que é pouco, quem paga acha que é muito. Pois, né? Eu acho que é bem isso, né? É exatamente isso. Por quê? Porque eu acho que aquela pessoa que paga sempre acha que a outra precisa menos, e aquela pessoa que recebe sempre tem suas necessidades e acha que precisa receber mais. Né? E aí dá esse conflito. E é difícil chegar a um acordo, né? E isso depende muito do tipo de pensão alimentícia, né? Se é uma pensão alimentícia, por exemplo, para filho, já tem um sentimento. Se é uma pensão alimentícia para uma ex-esposa ou um ex-marido, né? Que o marido às vezes também pode pagar para a mulher, ou a mulher para o marido, já é um outro tipo de sentimento. Pensão alimentícia também pode ser entre irmãos, pensão alimentícia também pode ser entre os pais pedirem, os filhos pedirem para os pais pedirem para os filhos. Gente, eu nem sabia nada disso. A obrigação da família é se proteger e suprir as necessidades do outro. Se um deles não tem condições de se manter, de sobreviver, o outro é que tem que dar esse apoio. Seja um irmão, claro, tem sempre aquela regra de preferência, né? Um pai primeiro, depois um avô, né? Um irmão, mas sempre também em alguma pessoa da família pode recair essa obrigação alimentar. Até que idade? Porque isso também tem a ver, né? Sim, aí depende de tipo de pensão nós estamos falando. Se for de filho... a que a gente mais vê é de filho, né? Se for de filho, até os 24 anos, geralmente, ou ao terminar a faculdade. Se terminou a faculdade aos 22, ou, por exemplo, se ele não está estudando, completou a maioridade aos 18 anos, não está trabalhando, né? Não está estudando, também cessa a obrigação alimentar. Mas em que base que isso é levado? Qual é a consideração? Porque a pessoa já é capaz, aos 18 anos ela adquire a capacidade e atinge a maioridade. Se ela não quer estudar, ela então vai ter que trabalhar? Não tem lógica uma pessoa sustentá-la, ela tem que ir trabalhar, então, ou ela estuda. Se ela estiver estudando, aí o pai e a mãe têm a obrigação de sustentar o filho. E é muito comum também o marido ter que dar a pensão alimentícia para a ex-esposa, que talvez não esteja trabalhando, ou que trabalhe, mas também não é o suficiente. Sim. Essa é uma briga boa, né, Séfora? Sim, verdade. Os tribunais têm reduzido bastante essa pensão de ex-marido e ex-mulher. Tem se entendido que quanto mais jovem a pessoa, menos direito à pensão alimentícia ela tem, porque ela tem que estudar e trabalhar e seguir a vida, exatamente, dar um jeito de se sustentar. E também nós temos uma pensão hoje que é muito utilizada, que é uma pensão que é progressiva, por exemplo. O primeiro ano é um valor, o segundo ano da separação outro valor, o terceiro ano cessa, por exemplo. Só um exemplo que eu estou dando, né? Depende também da idade, claro, uma senhora de 60, 70 anos que nunca trabalhou, se dedicou à família a vida inteira, não tem condições de voltar ao mercado de trabalho ou de se inserir no mercado de trabalho, essa pessoa provavelmente vai precisar de uma pensão para o resto da vida. Claro. Né? Quem determina o valor? Não tem um valor fixado em lei. Para determinar um valor, o juiz vai chegar na seguinte conclusão: ele vai ver a necessidade daquela pessoa que está recebendo e a possibilidade do pagador. Então, claro, uma pessoa que ganha 10 mil vai pagar um valor, uma pessoa que ganha 20 mil vai pagar outro valor. Até porque existe também aquele fato de que essa esposa, vamos supor, uma senhora de 60, 70 anos, deixou de viver, vamos dizer assim, a sua vida profissional para se dedicar ao lar por opção dela, ok. Sim. Mas acontece de ser uma família super bem sucedida, o marido de repente querer uma separação ou ela mesmo, e daí esse valor não ser o justo, né? Sim, que foi fixado anteriormente pela pensão? O bom da pensão é que ela não transita em julgado, ela pode ser revista a qualquer momento. Então, por exemplo, digamos que eu dava pensão para minha ex-esposa, mas nesse meio tempo eu me aposentei com um valor bem inferior ao que eu recebia, então eu posso revisar a pensão. Ou eu dava pensão para minha ex-esposa e ela agora arranjou um emprego, então também eu posso revisar a pensão. Ou ao contrário, a esposa recebia um valor pequeno de pensão, mas ficou doente e agora ela precisa de mais, ela também pode revisar a pensão.
Ou, por exemplo, os filhos que tinham um certo patamar, um certo ritmo de vida, tal, os pais se separaram e os filhos acabam prejudicados por conta desse valor que talvez não condiz com o mesmo valor que estavam acostumados. Quer dizer, aí tem que cortar isso, corta balé, corta natação, corta inglês, corta. Existe também? Existe, assim... Eu acho que esse é o mais comum, né? Certo, exceto, sim, uns casos em que o casal realmente tem um nível de vida bem grande, assim, né? Com bastante valores financeiros, mas fora isso, num divórcio, numa separação... É natural que os filhos não tenham as mesmas coisas que tinham no casamento, né? E o juiz leva isso em consideração? Sim, porque no momento que ele vai fixar a pensão, quando as pessoas não chegam no acordo, pode ser que elas cheguem no acordo. Mas se elas não chegarem no acordo, ele vai fixar uma pensão, ele vai levar em consideração a necessidade. Então, por exemplo, será que uma criança de 5 anos tem necessidade de ter um iPhone 6, por exemplo? Não. Será que ele tem a necessidade de ir para os Estados Unidos todo ano? É bom senso, né, gente? Isso. Até da própria família, né? De saber que, as coisas mudaram, né? E também, assim, essa pessoa que se divorciou, ela também vai provavelmente constituir uma nova família. Então, ela tem novos gastos também, né? Então, claro, ela vai suportar as despesas dos filhos, mas na medida da necessidade. Entendi. Né? É um tema que a gente poderia ficar aqui discutindo a tarde inteira, né? Verdade. Principalmente para nós leigos, e é por isso que a gente traz a doutora Séfora Schubert, ou o Ricardo também Schubert. Um beijo para você, Ricardo, porque a gente precisa saber dessas coisas, né? Eu, por exemplo, não sabia que existiam tantos tipos de pensão e que isso poderia ser revisto a qualquer momento. Fica a dica, então. Verdade. Ô, Fabíola, tem uma decisão importante que saiu... agora no STJ, mas também já está no novo Código de Processo Civil, que é o devedor de pensão alimentícia agora também pode ser inscrito no SPC e no Serasa. Então, né, ele respondia com seus bens, respondia até com a sua liberdade, porque existe também a prisão civil, no caso da inadimplência, né, da pensão alimentícia, e agora também ele pode ser inscrito no cadastro de inadimplentes, o que talvez... leve ele a pagar essa dívida mais rápido. É verdade, porque isso a gente nem falou. Tem isso também, da pessoa ter e simplesmente ficar inadimplente. Sim, isso é bem comum. Muito comum. Bem comum. Obrigada, Séfora. Eu que agradeço. Né? Nossa, muito obrigada mesmo. Conversar com você. A gente fica aqui com mais um quadro de direito no nosso programa, sempre pensando em você, telespectador, no sentido de que realmente, às vezes a gente não sabe de muitas coisas, né? Porque não é o nosso dia a dia, mas pode ser, a gente pode entrar na sua casa, né? Como a gente tem feito há 16 anos e informar você, porque esse é o nosso dever, mas principalmente destacar as pratas da casa. Nós temos profissionais sensacionais em Joinville e eles estão aqui junto conosco fazendo esse serviço de utilidade pública, né? Porque na verdade a gente tem o maior prazer de convidá-los e eles de aceitarem o nosso convite. Tudo de bom, né? Obrigada, doutora Séfora, e também ao doutor Ricardo Schubert, os nossos consultores do quadro de Direito.